O ES News especial de hoje vai aproveitar o Dia Mundial do Doador de Sangue para falar sobre a importância desse ato de solidariedade. O movimento das empresas humanizadas chegou aqui no Espírito Santo e tem o objetivo de inspirar as empresas a fazerem negócios com impacto social. E a nossa entrevista de hoje aborda o cenário político capixaba e nacional com Neucimar Fraga. Essas e outras notícias você confere agora, aqui comigo, no ES News Especial. Boa noite, o ES News Especial está no ar. Seja muito bem-vindo e desde já eu quero agradecer a sua companhia. E a gente já começa com um assunto muito importante, que é doação de sangue. Você já doou ou tem a intenção de doar? Nós fomos no Hemóis de Vitória saber como anda o estoque de sangue por lá e entender melhor sobre a importância desse ato de solidariedade. Aqui no Hemóis, em Vitória, é um dos locais onde todo o processo é realizado. O cadastro, a pré-triagem, a triagem, a doação de sangue na sala de coleta e, enfim, o envio das bolsas aos hospitais. A importância é você contribuir, né, com a pessoa que está dentro do hospital. Contribuir é um ato de cidadania, de altruísmo, em que você contribui para os que estão precisando e amanhã pode ser você que está precisando e a gente tem que manter o estoque de sangue, porque o sangue ele não tem substituto. Não existe nenhum produto na indústria farmacêutica que substitua o sangue. A gente só consegue prover sangue para os pacientes através de doação. Quem é doador de sangue fala da satisfação de poder colaborar com um gesto tão simples para um bem muito maior. Acho que cada um tem que fazer a sua parte e eu procuro fazer a minha. Como pessoa, como cidadão, procuro fazer a minha parte. Porque amanhã e depois também posso estar precisando também, né? Então, através desse gesto, espero que quando eu precisar, possa ser atendido da mesma forma, né? A gente veio para ver se consegue ajudar um pouco, né? Salvar uma vida é muito importante, né? Isso é muito grande também, né? Fazer bem a alguém, né? Com certeza, né? Não dói, não. Sempre é bom, com certeza. Se você deseja ser um doador de sangue, basta procurar um Hemóis mais próximo. O Espírito Santo conta com unidades em Vitória, Serra, Colatina, São Mateus e também em Linhares. A gente tem a meta de que a gente tenha todos os dias aqui dentro do Hemocentro 100 bolsas colhidas por dia. Mas a gente não consegue atingir essa meta ainda. A gente está em torno aí de 70, 75 bolsas por dia. Por isso que existe a campanha, né? O Julho Vermelho, né? Que o governo do estado estava abraçando essa campanha esse ano, para que a gente tenha essa conscientização da população. Hoje é o nosso irmão que está no hospital, amanhã posso ser eu, então eu preciso fazer minha parte nessa cidadania, no exercício da cidadania. Manter a satisfação de clientes e colaboradores no dia a dia de uma empresa não é nada fácil, não é mesmo? Mas já tem um movimento que vem trabalhando isso, o das empresas humanizadas. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe como ele funciona? Nós vamos te contar como e saber se esse é realmente o futuro das empresas brasileiras. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018, 69% dos consumidores compram ou boicotam uma marca com base no seu posicionamento social. Isso é devido à nova forma de consumo, o capitalismo consciente. Fernanda Carvalho é líder do movimento das empresas humanizadas no Espírito Santo e fala da proposta dessa iniciativa nas instituições. O capitalismo tradicional, ele por muito tempo se restringiu a lucro, né? Então a empresa existe para dar lucro. O capitalismo consciente ele amplia um pouco essa visão, ele reconhece que o lucro é vital para a organização, mas ele entende que lucro não é o único objetivo de uma organização. Então essa é a grande diferença. É como se, há uma analogia inclusive que eu gosto muito com a condição humana, né? O lucro é a comida. A gente precisa dela para sobreviver, mas ela não é suficiente, ou seja, a gente não vive para comer, assim como uma empresa não deve viver só em função do lucro, e sim no impacto que ele vai gerar. Empresário e sempre disposto a ajudar as pessoas, Matheus Machado fundou um clube de vantagens de heróis,
que reúne marcas e pessoas com o propósito de espalhar o bem. A nossa empresa, a gente pode caracterizar ela como uma empresa que faz uma ponte entre pessoas e marcas comuns para estarem contribuindo para projetos sociais, que possam estar abraçando projetos sociais, e as empresas saem beneficiadas nessa história porque não precisam desviar a atenção da sua atividade fim. Então a nossa proposta é criar essa consciência nas empresas que elas precisam de não apenas cuidar dos clientes, isso é o básico, ela também tem que cuidar do meio ambiente, da sociedade que está em volta, dos necessitados, e ela fazendo isso, consequentemente ela atrai pessoas mais engajadas, ela vai atrair pessoas que têm interesse em algo maior do que o simples desfrutar de um produto. De acordo com a pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil, essas instituições chegam a arrecadar 2 ou mais vezes do que as 500 maiores empresas do país e garantem satisfação dos clientes 239% a mais. Mas como ser e passar a imagem de uma empresa humanizada, mas que precisa ser lucrativa ao mesmo tempo? O valor financeiro, o lucro, ele é uma forma da empresa se tornar sustentável, da empresa poder pagar bons salários, da empresa poder crescer. Então, no Brasil, muitas vezes o lucro ou o empresariado ele é demonizado, ele é tratado como uma figura negativa pela sociedade, mas se a gente entende que o lucro é um fator fundamental para o crescimento, e se essa empresa ela usa esse lucro para fazer o bem, para cumprir um propósito maior, nada mais justo e mais fantástico do que isso. Então ele deve ser encorajado não como um resultado final, mas sim como uma necessidade para o crescimento e para a expansão dessa ideia. Mas será que toda instituição tem a capacidade de se tornar uma empresa humanizada? De acordo com a Head de Cultura Luciana Canavese, é preciso uma mudança de toda a equipe. Na verdade, o que a gente precisa é que os líderes das empresas entendam o momento que a gente está vivendo. E é principal que não é só uma mudança para se dizer humanizada, é uma mudança de cultura, é algo que é de dentro para fora. Porque se a empresa ela realmente tem valores, os consumidores elas vão se identificar com esses valores e elas vão atrair público para isso. Então, se tornar uma empresa humanizada é muito mais do que tratar bem ou fazer um ambiente de trabalho que realmente seja bom para o trabalhador, sabe? É uma questão mesmo de valor. É uma coisa que tem que ser do líder, de todos os funcionários, valores realmente que sejam praticados no dia a dia da empresa. Será esse o futuro das empresas aqui no Brasil? A gente tem visto muito falar sobre isso. A gente teve um evento em Vitória recente, onde se apresentou os dados das empresas e como realmente a busca por essa humanização, a busca por um sentido no que a empresa faz, como ela tem resultados muito sobre o negócio e principalmente sobre o aumento de vendas, sobre a relação dos próprios funcionários com a empresa. Então é um caminho realmente sem volta. E nessa semana teve um encontro de governadores lá em Brasília para discutir sobre a reforma da Previdência, se os estados e municípios vão fazer parte do texto final da reforma. E a nossa equipe em Brasília conversou com exclusividade com o governador Renato Casagrande. O governador do nosso estado, Renato Casagrande, definiu que é o grande momento para que nós tenhamos essa definição da reforma da Previdência dos estados no grande projeto de reforma da Previdência. O relator está na hora de apresentar o seu relatório e é bom que a gente esteja aqui debatendo o tema com o relator, com a Câmara dos Deputados, com muita humildade, fazendo um trabalho de convencimento com relação à forma. Nem todos os governadores concordam com o conteúdo, né, de que essa deva ser uma matéria aprovada do jeito que ela foi apresentada. É lógico que não, eu mesmo sou contra a inclusão do benefício da prestação continuada, da aposentadoria rural, sou contra a capitalização, mas compreendo que aquilo que for aprovado para os servidores da União deva ser aprovado para os estados, para os servidores dos estados e para os servidores dos municípios. Há uma condição digamos assim, de um apoio político, os senhores governadores junto às bancadas. Haverá esse trabalho por parte de vocês? Sim, já está tendo. Só a nossa manifestação pública aqui já é uma definição clara, né, de que é preciso ter uma reforma de Previdência. Pode não ser essa reforma de Previdência que o governo apresentou, mas que é importante ter uma reforma da Previdência. E a nossa entrevista aqui no ES News especial de hoje vai abordar o cenário atual político em todo o Brasil. E para falar um pouquinho mais com a gente sobre isso, eu recebo aqui o Neucimar Fraga. Neucimar, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês desse programa. O Neucimar foi prefeito aqui de Vila Velha, foi deputado federal e compôs a equipe da Secretaria de Desenvolvimento no Espírito Santo,
Hoje ele é presidente do Partido Social Democrático no Espírito Santo e hoje está no setor privado, né? É verdade. Para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, desde líder comunitário que você começou lá no seu bairro, até você se tornar prefeito de Vila Velha. Eu gosto dessa história, né? Porque é muito comum, às vezes, em processo eleitoral, você vê alguns candidatos, né? Se eleito for, vou lutar pela saúde, vou lutar pela segurança, vou lutar pela educação. Aí você faz a pergunta, e se esse sujeito não for eleito? Ele vai deixar de lutar? Né? Então, graças a Deus, eu comecei a minha vida pública já lutando. Lutando por melhorias na minha rua, que era uma rua sem pavimentação, por melhorias pelo meu bairro. Meu bairro não tinha uma unidade escolar de educação infantil, nem de ensino fundamental, só tinha uma rua pavimentada. Comecei a lutar pela minha cidade também, né? Minha cidade, Vila Velha, tinha vários bairros na mesma situação. Então eu iniciei minha vida pública na liderança comunitária, tentando transformar a minha comunidade. E eu lembro que eu criei uma chapa chamada Solução, só com jovens, alguns me acompanham até hoje, né? E graças a Deus, através da nossa luta, nós conseguimos aquilo que as pessoas almejavam em nosso bairro. Nós conseguimos deixar o bairro todo drenado e pavimentado. Quando eu fui prefeito, as ruas que faltavam na comunidade, eu fui lá e pavimentei. Quando eu fui deputado federal, eu consegui levar uma escola técnica, que é o IFES, da cidade de Vila Velha, para o bairro onde eu nasci, onde eu fui criado praticamente. Então, para mim foi uma grata satisfação ter uma vida pública iniciada na base, como líder comunitário. Depois fui vereador da minha cidade, fui deputado federal, fui prefeito da minha cidade. Então, para mim foi uma honra muito grande. Então, você conseguiu ver ali de perto os problemas, né, quanto líder comunitário, e depois nos outros cargos que você estava na frente aí, você conseguiu levar o que seu bairro já desejava antes, né? Na verdade, essa experiência de líder comunitário, ela foi base para mim no meu mandato de vereador, no meu mandato de deputado federal. Inclusive, quando eu fui eleito deputado federal, eu apresentei um projeto de lei que virou lei, né, a Lei 11.287, que instituiu o dia 5 de maio como Dia Nacional das Lideranças Comunitárias no Brasil. Foi uma homenagem que eu prestei a uma categoria de pessoas que prestam grandes serviços e serviços relevantes para as cidades, em cada comunidade, que não recebe, que não tem nenhum reembolso pelo serviço prestado. Então fica aqui também os meus parabéns a todas as lideranças comunitárias do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Já se passaram 10 anos do seu mandato, né? Quais foram as mudanças no cenário político aqui de Vila Velha nesse período? Olha, na verdade, eu assumi em 2009, então está fazendo hoje 10 anos, 2019, que eu assumi a gestão do município de Vila Velha. E eu fiquei feliz porque durante todo o período que eu estive à frente da prefeitura, de 2009 a 2012, foi um período de grandes transformações no município de Vila Velha, né? Vila Velha, no nosso governo, nós chegamos a implantar o maior programa de investimento da história do município. Foram mais de 500 milhões de investimentos feitos em apenas 4 anos de mandato, com mais de 900 ruas pavimentadas, mais de 10 escolas iniciadas e concluídas e deixadas em construção, o novo viaduto da Lindeberg, a alça da Terceira Ponte. Pegamos uma cidade com 5% de esgoto tratado, deixamos com mais de 55% de esgoto tratado. Foi o maior programa habitacional da história de Vila Velha, foram mais de 2.000 unidades habitacionais construídas, mais de 20 quilômetros de ciclovias construídas na cidade de Vila Velha, programas importantes como o Calçada Cidadã, que é o Calçada Legal, o projeto Praia Legal, que hoje funciona na Praia da Costa, a padronização dos táxis da cidade, a implantação do rotativo do município de Vila Velha, a implantação da Guarda Municipal, do sistema de vídeo monitoramento, a mudança da prefeitura da sede no centro da cidade para uma sede moderna, lá no bairro de Coqueiral de Itaparica. Ou seja, o município experimentou grandes transformações com a chegada de 2 novos shopping centers na cidade, que hoje geram mais de 10 mil empregos no município de Vila Velha. Depois que nós saímos, poucas coisas foram acrescentadas em termos de infraestrutura no município de Vila Velha. Nosso governo foi um governo austero, que teve responsabilidade com o dinheiro público, combatendo a evasão, combatendo a corrupção, dos desvios de dinheiro público dentro da gestão municipal. Foi uma gestão que produziu resultados. Pegamos uma cidade com 450 milhões de receita e deixamos com mais de 870 milhões de arrecadação, ou seja,
foi um tempo bom para a cidade de Vila Velha e eu tenho certeza que algumas pessoas têm saudade ainda desse tempo em que Vila Velha experimentou esse maior pool de desenvolvimento da sua história. Neucimar, nosso bate-papo aqui está muito bom, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já a gente volta com ES News Especial. Estamos de volta com a ES News Especial, hoje recebendo Neucimar Fraga. Neucimar, para continuar o nosso bate-papo aqui sobre a política brasileira, ano passado a gente teve as eleições e vimos que os brasileiros elegeram candidatos que são identificados com pautas políticas voltadas para a direita. Por exemplo, a gente teve no Rio de Janeiro o Witzel, em São Paulo o Dória, o Senado e a Câmara dos Deputados também tiveram uma mudança significativa em relação a isso e até mesmo a eleição do Bolsonaro. Como que você vê essa atual conjuntura política aqui no nosso país? Olha, o Brasil ficou aí durante quase 20 anos sendo governado por um mesmo grupo político, pessoas com ideologias quase similares, né? Porque nós tivemos aí o governo do PSDB que antecedeu o PT durante esses 20 anos. Você vê que no segundo turno da eleição presidencial do ano passado, o maior ícone da política do PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, ficou com Haddad, né? Então, na verdade, nós tivemos aí durante os últimos 20 anos praticamente o mesmo modelo político. E o Brasil avançou bastante em algumas áreas nesse período, nós tivemos grandes conquistas, mas também a população ficou estagnada em algumas questões e queria mudança, né? E acho que algumas mudanças de comportamento também no processo político brasileiro, alguns desmandos dentro do setor público, causou uma revolta social muito grande no Brasil e a população quis dar um recado: nós queremos uma mudança, nós vamos interromper esse ciclo, nós vamos apostar em um novo projeto e se esse novo projeto não der certo, nós vamos tomar outra decisão na eleição seguinte. E naquele momento, o único candidato que nós tínhamos que fazia aí realmente um antagonismo muito grande com o modelo político que estava posto era o Bolsonaro. O Bolsonaro, eu tive a oportunidade de ser deputado federal com ele, jogava bola com ele todas as terças-feiras em Brasília, né? E ele conseguiu incorporar um sentimento da população brasileira. Ele conseguiu verbalizar um desejo da população brasileira que não estava conformada com tudo que acontecia no Brasil. Então eu acho que tanto o povo brasileiro quis uma mudança com o novo presidente, assim como outros estados, como o Rio de Janeiro, que estava sofrendo há muito tempo e sendo governado há muito tempo também por um mesmo grupo político, assim como em Minas e outros estados, fez uma mudança praticamente radical, mudando aí o panorama da política brasileira e dando oportunidade a novos atores na condução do nosso país e dos seus estados. E logo após a eleição do Bolsonaro, logo que ele assumiu o cargo, ele teve o foco a reforma da Previdência, fazer ali uma reforma da Previdência. Como grande fiador, teve o Paulo Guedes. Qual que é o posicionamento do Partido Social Democrático, o qual o senhor é líder, em relação a essa reforma? Olha, a reforma sempre traz transtornos. E o problema das reformas são os entulhos. Quando você vai fazer uma reforma num apartamento, o vizinho de cima reclama do barulho, o vizinho de baixo reclama do barulho, os moradores do prédio reclamam porque o movimento do elevador é até alterado, porque tem que descer com entulho, tem que subir com material. Então, quando você vai fazer uma reforma numa casa, você tem um problema também dos vizinhos, tem que jogar o entulho em algum lugar, causa transtornos. Então é o seguinte, a reforma é importante no Brasil. A reforma ela tem que ser feita. Nós temos algumas conquistas que nós já tivemos no passado, que para serem mantidas para o futuro, nós temos que fazer um ajuste fiscal importante. E minha avó já dizia que remédio que não arde e que também não amarga, não cura. E a reforma ela passa por esses princípios. São medidas duras, são medidas às vezes amargas, mas que é necessário para curar a Previdência do Brasil. Eu sei que as pessoas reclamam dos altos salários do judiciário, do setor político, do legislativo, do executivo, do setor público, do setor privado, e todos eles vão sofrer as consequências da reforma. E é por isso que tem muita gente chiando e gritando, mas a reforma é extremamente importante
para que nós possamos garantir principalmente os direitos daqueles que não podem sobreviver e viver no futuro sem o apoio do governo, sem o apoio da Previdência Social no Brasil. Então, eu defendo a reforma da Previdência. É claro que existem questões que algumas pessoas têm pensamentos diferentes, mas eu acho que a proposta que foi feita pelo governo, com algumas alterações que estão sugeridas, atende aí 90% da expectativa da população brasileira. É a minha opinião sobre a reforma da Previdência. Perfeito. E 2020 está chegando aí, né? A gente tem novas eleições para prefeito dos municípios. E eu queria saber, 2020 tem alguma previsão aí já para o senhor se candidatar novamente para a Prefeitura de Vila Velha ou para algum outro município aqui do Espírito Santo? Bom, nós saímos de uma eleição agora em 2018, apesar de eu ter sido muito bem votado, eu fui mais votado do que 3 deputados federais que hoje estão na Câmara Federal, eu não tive a oportunidade de assumir o mandato. Hoje eu não ocupo nenhuma função pública, eu estou no setor privado, eu estou trabalhando na consultoria de novos negócios e com representação comercial, mas a gente não fica longe da vida pública. Eu sempre digo que eu estou fora da função pública, mas eu não estou longe nem fora da vida pública, porque esse espírito público que nos acompanha de compromisso social, de compromisso com a comunidade, com a cidade, com a nação, a gente sempre carrega ele. Então, eu estou conversando com a minha cidade, estou conversando com algumas lideranças e eu percebo que há um sentimento de expectativa muito grande da população com a possibilidade de nós disputarmos uma eleição no município de Vila Velha. Nós fizemos agora a renovação do nosso partido aqui na cidade, nós trocamos os filiados, os membros do executivo antigo, colocamos aí uma juventude formada por jovens empreendedores, universitários, acadêmicos, né? Pessoas que estão cheias de energia, cheias de gás para comandar a cidade. Nós vamos iniciar um grande debate com a cidade de Vila Velha e se nós percebermos que o campo está fértil para uma candidatura, eu sinto que eu ainda tenho muito a contribuir com a minha cidade, Vila Velha, com o Estado do Espírito Santo, com a política nacional e de forma alguma eu vou ser omisso ou vou ser covarde, mesmo diante de tantos desafios que nós temos na política brasileira, que hoje está marginalizada. Hoje eu estou no setor privado e eu percebo aí como as pessoas estão insatisfeitas, qual a visão que as pessoas têm do legislativo e do setor público, né? O setor político está muito marginalizado, mas é através da boa política que nós vamos transformar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. E a boa política é o que nós nos propomos a fazer. Nós não vamos correr da raia. Perfeito. E, Nilcimar, caso essa eleição seja concretizada, esse mandato seja iniciado, quais seriam assim, os projetos iniciais que você vê que Vila Velha está precisando hoje? Olha, Vila Velha precisa voltar a crescer. O maior programa social de uma cidade é o desenvolvimento econômico sustentável, porque gera empregos, gera renda e gera oportunidades. Nós temos que fazer a cidade voltar a gerar empregos na construção civil. Hoje nós temos mais de 20 mil homens na construção civil de Vila Velha desempregados. Hoje nós temos centenas, milhares de jovens que terminam aí o IFES, terminam a faculdade e não têm onde trabalhar. Tem muitos pais de famílias, tem muitas lojas fechadas no município de Vila Velha. A gente passa numa avenida como a Lindeberg e vê dezenas de portas de aço fechadas. Tem gente que passa e vê apenas uma porta de aço. Quando eu passo, eu vejo que atrás da porta de aço tem milhares de pessoas desempregadas. Então, o desenvolvimento econômico na cidade para geração de emprego e renda, enfrentamentos dos problemas de alagamentos na cidade, com projetos estruturantes, com a instalação de novas estações de bombeamento no município de Vila Velha, a infraestrutura de alguns bairros da cidade. A Vila Velha está abandonada, tem alguns bairros que estão há 60 anos sem receber infraestrutura. Depois que nós saímos da cidade, a cidade não pavimentou 10 ruas, além dos projetos que nós já tínhamos deixado iniciado no município de Vila Velha. Voltar a investir firme na valorização da educação de Vila Velha. Os professores estão aí há quase 8 anos recebendo abaixo da inflação, e isso causa um desgaste muito grande. Valorizar os profissionais da cidade, os profissionais do setor público, da prefeitura, que hoje também reclamam muito tempo com a defasagem. Ou seja, mas primeiro nós temos que recuperar a receita da cidade. E recuperar a receita é focar no desenvolvimento, para nós gerarmos emprego, gerar oportunidade, aumentar a receita sem criar novos impostos na cidade. Nilcimar, então eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje, dando esse parecer do atual cenário e essa previsão aí para a política capixaba também.
Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa, de poder conversar um pouco sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre a nossa nação, e vou estar sempre à disposição das pessoas da minha cidade para estar lutando as lutas que não são só suas. Mais uma vez, muito obrigado, Nilcimar. E agora você vai ficar por dentro da programação do Cinemark para esse final de semana. Confere aí. A gente já começa com uma super dica de ação. MIB Homens de Preto Internacional. Por décadas, a agência Homens de Preto protegeu a Terra da escória do universo, mas agora precisa lidar com a maior das ameaças, um traidor, justo quando a agência torna-se internacional. É nesse contexto que Em tenta se tornar agente, já que teve uma experiência extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem irá auxiliá-la nesta jornada é o atrapalhado agente Age. Outro destaque no Cinemark é X-Men Fênix Negra. Ambientado em 1992, Charles Xavier está lidando com o fato dos mutantes serem considerados heróis nacionais. Com o orgulho à flor da pele, ele envia sua equipe para perigosas missões. Mas a primeira tarefa dos X-Men no espaço gera uma explosão solar que acende uma força malévola e faminta por poder dentro de Jean Grey. Rage. Pain. It's all coming out at once. Jean lost control, but she's still our friend. This is your fault, Charles. The world is on the brink. I'm sorry I didn't stop it sooner. E chegou nas telas do Cinemark o sucesso infantil Patrulha Canina. Depois que um misterioso meteoro cai na Baía da Aventura, esses amigos inseparáveis correm para tentar preservar o local, mas acabam passando por uma experiência muito mais louca. Ao presenciarem uma estranha energia verde emanando da cratera, eles ganham superpoderes. Super filhotes, o mundo vão salvar. Mas nós somos bons. Patrulha Canina, super filhotes em uma aventura inédita. Outro destaque no Cinemark é Obsessão. O filme é estrelado pela norte-americana Chloe Grace. Nele, a atriz vai interpretar Frances, uma jovem que acaba de se mudar para Manhattan após o falecimento de sua mãe. Entre idas e vindas pelo metrô da cidade, ela encontra uma bolsa que aparentemente foi esquecida por alguém em um dos assentos. Depois de encontrar a dona do acessório, uma mulher viúva, as duas acabam se tornando grandes amigas, mas é a partir daí que as atenções da viúva se mostram muito mais sinistras do que ela imaginava. Você O que você fez? consegue escapar. Ai, meu Deus! Tente se livrar de mim. Obsessão. Gostou das dicas do cinema para esse final de semana? Então corre lá no site do Cinemark para conferir os horários de todas as sessões. E o S News Especial vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia comigo. Eu sou Matheus Andreata e até o nosso próximo encontro.